que você vai ver nesse vídeo são os 4 pilares de como que você vai ter um criativo que efetivamente gera lucro para o seu negócio. Como que você vai estruturar anúncios especificamente em vídeos e você vai conseguir levar ele para uma escala que pode chegar a colocar alguns milhares de reais no seu bolso todas as semanas. Não importa se você vende um produto low ticket, não importa se você faz lançamentos, se você vende produtos físicos, a estrutura que eu vou te mostrar aqui funciona para praticamente qualquer tipo de negócio. E o quarto passo é um elemento que eu vejo pouquíssimas pessoas olhando para ele, que é a parte de análise de dado de criativo. São dados que vão fazer com que efetivamente você consiga ter escala. Eu não conheço ninguém que lucra dezenas de milhares de reais por mês no digital que não esteja aplicando minimamente essa análise de dados que eu vou te mostrar. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora. Nesse canal aqui eu trago vários tipos de conteúdo sobre marketing digital e o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, que eu quero compartilhar, inclusive o documento com toda a estrutura que a gente usa na hora de construir os nossos criativos. Se você quiser consumir mais conteúdo sobre marketing digital, já lembra de ativar as notificações aqui no canal, clicando em algum lugar aqui embaixo. E se você gostar do vídeo, já lembra de deixar o like. Então bora lá. Primeira coisa é, para que serve um criativo? Né? O que é o criativo? O criativo nada mais é do que um anúncio que a gente coloca para rodar, especialmente na Meta, né? No Instagram, no Facebook e naturalmente no YouTube. Talvez antes de você começar a ver esse vídeo, você deva ter assistido algum anúncio. E a função do criativo nada mais é do que chamar a atenção da pessoa que está lá scrollando nas redes sociais e fazer com que ela vá para sua página de captura, para sua página de vendas e compre o seu produto ou converta naquilo que você está oferecendo para ela. Só que a grande questão é que um criativo é como se fosse uma vitrine de uma loja. A vitrine da loja muitas vezes não faz a venda. A pessoa tem que passar ali na porta, ela precisa ter a atenção despertada por algum elemento que você colocou para ela entrar na sua loja e garantir que a venda efetivamente aconteça. O criativo, ele tem uma função muito parecida com essa vitrine. Ou seja, você não vai vender efetivamente por ele, mas ele vai ser a sua vitrine. Ele vai fazer com que a pessoa saia do Instagram, saia do Facebook, saia do YouTube e vá entrar dentro da sua loja, que é a sua página de vendas, a sua página de captura, o WhatsApp, enfim. E para que você consiga fazer essa chamada de atenção, né, fazer com que a sua vitrine seja a melhor possível, existem 4 elementos que são fundamentais. E quais são esses 4 elementos? O primeiro deles é o gancho, ou seja, os primeiros segundos do seu anúncio, aquilo que vai fazer com que a pessoa pare de rolar os Reels e resolva assistir aquilo que você está querendo transmitir. O segundo, o corpo do anúncio, que é o que você vai convencer a pessoa a entrar na sua loja, né? Você vai dar todos os argumentos para ela sair, e o CTA, que é efetivamente você trazer ela para dentro da sua loja, ou seja, você colocar essa pessoa dentro da sua página de captura, da sua página de vendas. E o quarto ponto é a análise de dados, e eu vou mostrar esse quarto ponto ao longo dos momentos que eu estou explicando aqui sobre ganchos e corpo do anúncio, tá? Então, como que nós vamos estruturar os nossos anúncios? Como é que nós vamos estruturar os nossos criativos? A primeira coisa que eu gosto de fazer é estruturar os ganchos, é pensar em todos os ganchos que eu vou trabalhar dentro dos meus criativos. E a gente costuma estruturar esses ganchos em 3 elementos, né? Em 3 categorias: ganchos visuais, ganchos auditivos e falados ou ganchos textuais. O que são os ganchos visuais? São elementos que você coloca no seu anúncio. Então, por exemplo, olha só, a hora que eu pego dentro dessas campanhas, deixa eu pegar o anúncio que tem o melhor hook rate. O que é o hook rate? E aqui eu já estou falando um pouco da parte de análise de dados. Ou seja, é a taxa, né, das pessoas que estão assistindo pelo menos os 3 primeiros segundos do meu anúncio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, um anúncio que não rodou muito dinheiro, ele rodou R$82, mas eu quero mostrar para vocês para fim didático, ele tem um hook rate aqui de 35%, ou seja, a cada 100 pessoas, a cada 100 impressões que esse anúncio tem, 35 pessoas assistem os 3 primeiros segundos. E olha só, a hora que eu clico aqui para ver esse anúncio, tá vendo que eu tenho um elemento visual, que é essa tela dividida? Eu tenho esses elementos visuais para reter a atenção das pessoas. Então, eu tenho um gancho auditivo falado, né, que é a expert falando, não é exagero, tá? Treinos de 5 minutos durante 10 dias podem mudar completamente o formato da sua barriga. Só que eu coloquei, além
do falado e da música, ou seja, além dos ganchos auditivos, que é a música, e o gancho falado, que é o que a Expert está falando, eu coloquei um gancho visual, que é uma imagem ASMR com tela dividida. E aí aqui eu já vou trazer um grande hack, tá? Uma das formas mais fodas de escalar um determinado criativo ou você conseguir escalar a venda é você pegar um criativo que já está validado, ou seja, um criativo que já está te trazendo resultado e você começar a trabalhar na edição desse criativo. Então, se você pegar, por exemplo, o criativo que mais trouxe vendas até agora é exatamente esse mesmo criativo, tá vendo? O mesmo criativo. Só que esse daqui é um criativo que tem um ASMR, ou seja, uma tela dividida. E se você for olhar o criativo novo, né, o VD49, é esse daqui, que é o original, ele tem um hook rate de 30%. A hora que a gente colocou o ASMR, a gente conseguiu aumentar para 35% o número de pessoas que estão assistindo os 3 primeiros segundos. Ou seja, eu peguei um criativo que já estava vendendo e ao invés de eu ter que gravar uma copy nova, ao invés de eu ter que pedir para a Expert gravar uma copy nova, para o copywriter escrever um criativo totalmente do zero, a gente só trabalhou com edição para melhorar algumas métricas, né? Melhorar ali o hook rate. Naturalmente, não é sempre que a gente acerta, mas essa lógica te dá muita velocidade de teste. Então, beleza. A gente pensa, então, sempre no que seriam esses ganchos visuais, ganchos auditivos, ganchos falados, ganchos textuais. Vou dar um outro exemplo aqui de um criativo meu que eu tava rodando. Olha só, eu tenho esse hook textual, estão me chamando de golpista, e eu tenho um hook visual, que é o Lula, né? Uma imagem do Lula. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que eu vou falar alguma coisa do Lula em algum momento do criativo, e eu não falei absolutamente nada, tá? Inclusive, isso aqui foi uma otimização, isso aqui foi um anúncio que tava gerando o melhor resultado, e aí eu coloquei uma foto em tela dividida com o Lula, e o meu hook rate aumentou consideravelmente, né? Eu tô com um hook rate nesse anúncio aqui de 41%. Ou seja, quando você começa a entender que isso daqui, essa parte desses ganchos, né, eles são muitas vezes um baita de um trabalho de edição, você consegue fazer um único criativo e ter infinitas variações só alterando esse hook. E aí quando você sobe na meta, né, você coloca para rodar lá na meta, ele trabalha quase, a meta entende que é como se fosse algo completamente novo. E um detalhe, tá? Esse documento, esse material que eu tô apresentando aqui para vocês podem receber, né, ter acesso a esse material só clicando no link que tá aqui na descrição, vai abrir uma conversa no WhatsApp, né, uma conversa ali de API oficial, eu vou te entregar todo esse documento disponível para você. E aí, além desses ganchos, o que a gente pensa? Toda vez que a gente vai pensar num anúncio, a gente tenta ter a clareza de como que nós vamos começar, né? Qual que é a frase, qual que é o impacto que a gente quer gerar, qual que é a emoção que a gente quer despertar e que vai levar, né, e que depois vai facilitar com que a gente trabalhe com esses outros ganchos, com esses visuais, auditivos, os textuais. E quais são algumas estruturas? A gente gosta de colocar uma pergunta provocativa, uma afirmação contraintuitiva, uma estatística ou dados fortes, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos de emagrecimento que eles são fáceis de entender para todo mundo. Então, sei lá, 87% das dietas falham em menos de 30 dias e a sua provavelmente é a próxima. É uma promessa tangível, específica, né? Então, perca tantos quilos em 14 dias, prova social, notícia, enfim. Então, a gente tem essas estruturas aqui que facilitam muito o nosso brainstorm. Inclusive, você pode pegar esse material, esse documento que eu disponibilizei para vocês, jogar numa inteligência artificial, num chat GPT da vida e trabalhar, ter um brainstorming em cima disso, tá? Então, a gente trabalha isso daqui, que é a constatação, que é efetivamente a copy, junto com esses elementos, né, com esses ganchos visuais, auditivos e falados, porque isso permite com que a gente tenha uma série de variações, mas que principalmente a gente consiga criar outras otimizações e uma melhoria de estrutura em cima daqueles criativos que já são validados. Ah, e uma coisa que eu gosto muito, tá? Dos ganchos que a gente usa, um dos que eu mais gosto é esse daqui, que é um problema evidente, um problema que a sua persona está passando e que ela consegue se enxergar muito fácil. Tipo, eu sei que você subiu na balança hoje de manhã e se assustou com um número. Porque a pessoa que passou por isso, na hora, ela vai lembrar. Sei lá, eu sei que você tomou um bloqueio na sua BM de API oficial hoje. A pessoa que realmente tomou, ela vai olhar para o seu anúncio e falar, tipo, mano, é exatamente isso que aconteceu comigo. Você vai chamar muita atenção dela. É óbvio
que muitas vezes esse anúncio ele não vai ter um hook rate muito alto, mas às vezes ele tem uma efetividade de conversão alta, tá? Depois, a gente tem o corpo do anúncio. Então você chamou atenção lá no hook, nos 5, 6 primeiros segundos, você vai trabalhar no corpo, na copy do anúncio. E aí você vai começar com uma conexão ou com um problema, uma conexão, né? Uma empatia daquela pessoa. Depois você vai ter uma intensificação do problema junto com consequências. Então você vai mostrar o que vai acontecer se nada mudar. Apresentação da solução. Se for possível, trazer uma prova ou credibilidade mostrando que X pessoas já tiveram a solução para aquilo que aquela pessoa tá buscando. Transformação esperada. Trabalhar com algumas objeções e aí depois você vai para o CTA. Mas o que é muito importante é você também olhar para retenção do seu anúncio, ou seja, quantas pessoas estão chegando a 75% do seu vídeo. Porque se você tem um hook rate muito bom, mas você tem uma retenção, né, um hold rate muito baixo, você naturalmente vai ter poucas pessoas clicando no seu CTA, porque geralmente clica no link, você vai colocar lá no final do vídeo. Então você conseguir mensurar essa retenção te permite criar planos de ação. Então se você tem um hold rate, né, até trazendo aqui, editor, coloca aqui na tela esses dados, né, um hook rate abaixo de 30%, um hold rate abaixo de 2%, você tem boas oportunidades de melhoria. E como que a gente costuma melhorar esse hold rate? Às vezes com algumas melhorias na edição do anúncio, colocando mais cobertura de imagem, fazendo cortes mais rápidos, às vezes colocando uma música, elementos sonoros. Então às vezes você tem um criativo que está indo bem, um criativo que está vendendo. Você consegue trabalhar no hook rate, mas você também consegue trabalhar mudando a edição, colocando cobertura de imagem, em anúncios de emagrecimento, colocando antes e depois. Então, nesse caso aqui, por exemplo, desse meu anúncio, repara, começou com uma foto do Lula. E aí, tá vendo? Aqui já tem uma cobertura de imagem mostrando por dentro do curso. Esses elementos visuais, muitas vezes, ajudam a melhorar a retenção do seu anúncio. E quanto mais gente assiste o seu anúncio até o final, maior a probabilidade dela clicar no CTA, dela comprar o seu curso, converter naquilo que você está falando. Então, você olhar para essas métricas e trabalhar com algumas dessas otimizações além da copy, além dessa estrutura que eu estou te mostrando aqui, é extremamente poderoso e você consegue ter mais resultado de forma mais efetiva com muito menos trabalho. E depois tem o Call to Action. Como que a gente faz com o Call to Action? CTA. Geralmente a gente trabalha com um CTA provocativo, que tem o foco de evitar o problema, ou seja, se você quer parar de se assustar cada vez que você pisa na balança, você precisa clicar no link agora. Se você não fizer nada, amanhã vai ser igual a hoje e o número vai continuar subindo. Ou seja, você está falando o seguinte: mano, se você não fizer nada agora, você vai continuar convivendo com esse problema que você tem. Curiosidade mais promessa. Se você tem um anúncio, uma copy, que você está trabalhando muito na curiosidade, você fala, olha, se você quiser saber, por exemplo, o contexto, né? Tem um alimento no café da manhã que parece saudável, mas engorda silenciosamente milhões de pessoas. Se você quiser saber qual é esse alimento e aprender a montar um café da manhã que queima gordura em vez de acumular, clique no link agora. Ou seja, você não revelou qual que é esse alimento, mas para a pessoa descobrir, ela tem que clicar no link abaixo. Aí talvez você vai levar ela para um advertorial, para uma aula. CTA de prova social. Se você quer estar no próximo grupo de resultados, um CTA de prova real, né? No seu anúncio já mostrou inúmeros casos de sucesso, fala, olha, se você quiser ser a próxima, igual todas essas alunas, clica aqui no link abaixo. CTA de urgência, que basicamente as vagas estão acabando, clique aqui antes que as vagas se encerrem, enfim, tem vários desses modelos. Então, toda essa estrutura aqui está disponível para você, só você chamar, né, clicar aqui, entrar na conversa do WhatsApp que eu vou te mandar, mas ainda tem um outro elemento, que é o seguinte, agora, como é que você pode encontrar criativo? Um jeito super simples, gratuito, é você entrar dentro da biblioteca de anúncios da própria Meta e você pode buscar aqui, sei lá, por alguma emagrecer, por exemplo. E aí, ele vai trazer todos esses anúncios, né, anúncios que tem essa palavra-chave, e você pode colocar, sei lá, anúncios que estavam rodando, tipo,
em ou antes do dia 30 de junho e que esteja ativo. Então eu vou aplicar esse filtro. Por que eu fiz isso? Por que eu peguei anúncios do dia 30 de junho? Porque muito provavelmente o anúncio que está rodando de junho até hoje, ele é um anúncio que está trazendo resultado. A não ser que a pessoa esteja fazendo filantropia para empresa bilionária, ou seja, a pessoa queira efetivamente colocar dinheiro no bolso do Mark Zuckerberg, ela não tem por que deixar um anúncio rodando 2 ou 3 meses se ele não está dando resultado. Então você pode pegar esse criativo aqui, você pode pegar como referência, ou seja, você pode digitar o seu nicho, filtrar por data, né, olhar datas mais antigas, para você ver quais são anúncios que provavelmente estão tendo bons desempenhos há muito tempo. E detalhe, esse é o tipo de aula que, às vezes, até com mais profundidade, eu dou toda quarta-feira, eu dou toda quarta-feira às 5 horas da tarde na V4. É uma live que acontece pelo Zoom, ela é totalmente gratuita e eu mostro o que a gente está fazendo aqui na empresa e que está trazendo resultado. Se você quiser se cadastrar para assistir essa aula, né, participar dessas aulas, é só você clicar aqui no link abaixo, fazer a sua inscrição e entrar dentro do grupo do WhatsApp. Os temas variam, então toda quarta-feira é um tema diferente. Já falei sobre o VSL, sobre escala de low ticket, sobre API oficial, sobre análise de dados, mas se você quiser ter escala no digital, a melhor forma é você participar dessas lives. Então eu sugiro muito fortemente que você clique aqui no link abaixo, se cadastre e eu te espero na próxima V4 ou no próximo vídeo desse canal.